Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estou aqui com meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. E agora contamos também com a participação da Priscila Pereira. No episódio de hoje falaremos sobre 1968 nas Américas. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos a professora Larissa Riberti, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quiero comenzar con indicar que por petición de numerosos sectores de maestros y estudiantes de la universidad, para demostrar una vez más que vivimos en una comunidad democrática, nuestra manifestación se extenderá hasta la esquina de Insurgentes Félix Cuevas. Quiero decir que confío en que todos sepan hacer honor al compromiso que han contraído. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública. Será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. La negación de las represiones será también para nosotros un motivo de satisfacción y orgullo que estudiantes y maestros del Instituto Politécnico Nacional, codo con codo, como hermanos nuestros, nos acompañen en esta manifestación. Bienvenidos. O discurso que você acabou de ouvir foi feito por Javier Barros Sierra, ex-reitor da UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México, no dia 1º de agosto de 1968, durante a chamada Marcha do Reitor. Nessa manifestação, jovens universitários protestavam contra a intervenção militar na cidade universitária e contra a repressão policial ao movimento estudantil. A violência contra os estudantes mexicanos vinha ocorrendo numa escala ascendente, contando, aliás, com a conivência do governo ultraconservador do presidente Gustavo Díaz Ordaz. Dirigindo-se a uma multidão de cerca de 80 mil pessoas, o reitor Barros Sierra fez uma importante defesa da autonomia universitária, da comunidade acadêmica e dos princípios democráticos presentes na Constituição mexicana. Alguns dias depois, no dia 13 de agosto de 1968, centenas de milhares de jovens marcharam em direção ao Zócalo da Cidade do México. Para muitos integrantes do movimento, esta foi uma das mais bonitas manifestações que houve no México ao longo de 1968. Não se tratava apenas de um jeito de expressar indignação, mas também era uma nova maneira de se construir o mundo. As demandas estudantis iam da exigência de abertura democrática para um diálogo público ao fim da repressão policial, da reivindicação para que não se violasse a autonomia universitária, à liberdade aos presos políticos. Desse modo, às vésperas da realização das Olimpíadas de 1968, que seriam usadas pelo governo de Díaz Ordaz como propaganda da modernidade alcançada pela Revolução Mexicana, os jovens gritavam nas ruas: "Não queremos Olimpíadas, queremos revolução. Professores sim, baionetas não." Nucleados em torno do Consejo Nacional de Huelga, CNH,
os estudantes foram ganhando a simpatia de outros setores da sociedade mexicana, demonstrando uma força e vitalidade que estavam em sintonia com o que vinha acontecendo em outras partes do mundo. A seguir, as palavras da escritora Elena Poniatowska. De julho a outubro de 1968, o México foi jovem e viveu intensamente. Todos os dias inteirávamos-nos de choques entre granadeiros e estudantes em diversos pontos da cidade. Os mitins relâmpagos nas portas de fábricas, as coletas de dinheiro na rua, os manifestos que o jornal El Día publicava e que depois eram motivos de editoriais. O governo não podia deter o entusiasmo suscitado pelo movimento estudantil, a euforia, a coragem, o ímpeto dos jovens que pela primeira vez sentiam que a cidade era sua, que as ruas lhes pertenciam, que podiam se comunicar com os demais, falar em voz alta. Estavam acelerados, felizes e livres. Despierto en la mañana y el sol a mí me da. Com efeito, o ano de 1968 parece ter sido o ponto alto de uma década marcada por profundas mudanças sociais, políticas e comportamentais. Na esteira da Revolução Cultural e do clima de contracultura da época, surgiu uma identidade juvenil fortemente ancorada na ideia de mudança e de busca pelo novo. A emergência dessa cultura dos jovens esteve intimamente ligada à difusão de certos ícones culturais presentes nos códigos indumentários, o jeans, as roupas unissex, nos novos padrões estéticos, o cabelo comprido, a estética hippie e nos produtos de consumo massivo, o rock, os festivais de música popular e o boom da cultura livresca. Pode-se dizer que foi uma época em que havia uma politização do campo cultural, ao mesmo tempo em que ocorreu uma culturalização da política. Mas a emergência de uma cultura juvenil de rebeldia e contestação também foi o resultado de um processo de radicalização política vivida no período, marcado por episódios como a Revolução Chinesa e Cubana, a Guerra do Vietnã, a descolonização da África e da Ásia e a criação do mito Che Guevara. Foi se consolidando assim a ideia da juventude como agente da história, a partir da conformação de uma identidade que se movia em direção ao futuro. A juventude surgia como uma categoria imbuída de uma capacidade regeneradora livre dos vícios da sociedade liberal. Ser jovem era ser o promotor da mudança social. Ser jovem implicava ação. Ser jovem era ser o artífice de um mundo novo. O líder estudantil francês Daniel Cohn-Bendit, mais conhecido como Dani o Vermelho, afirmou o seguinte: "Não acho que o levantamento termine com o que queremos, uma sociedade baseada num conselho de trabalhadores. Sei que agora não é o momento disso, mas acredito que é muito importante que a gente tenha aprendido que pode mudar as coisas quando sai às ruas." Daniel fez parte do Maio Francês, marco importante dessa mudança de época protagonizada pela juventude. Esse movimento tornou-se uma referência simbólica fundamental para movimentos posteriores ocorridos em outras partes do mundo, incluindo a América Latina. Suas causas podem ser relacionadas ao descontentamento dos estudantes franceses contra o sistema educacional do seu país. O estopim do movimento foi o fechamento pelo governo francês do campus universitário de Nanterre, fato que gerou revolta dos estudantes, seguido de forte repressão da polícia. Isso acabou unindo operários a estudantes que organizaram uma greve geral que paralisou a França durante dias. O governo do general Charles de Gaulle teve que recuar e o movimento obteve várias conquistas sociais importantes. Além das barricadas, o Maio Francês se destacou pelo uso de muitos slogans iconoclastas. É proibido proibir e nós somos o poder se tornaram frases de efeito de toda uma geração de jovens que acreditaram ser possível tomar o céu de assalto. Contudo, na mesma medida em que 1968 representou uma época de utopias e de construção de futuros possíveis, também foi um ano de fortíssima repressão e violência.
O assassinato de Martin Luther King em abril de 1968 e a brutalidade com que o regime soviético reagiu aos desejos de liberdade presentes na Primavera de Praga pressagiavam os tempos de violência que estavam por vir. Órgãos da imprensa divulgavam, a gente tinha expectativa, né, talvez na ingenuidade da juventude, de que o regime militar ia acabar ali. E ao contrário, né, o que aconteceu foi um endurecimento muito forte e dali para frente as consequências foram muito mais graves. Eu tive colegas que desapareceram, esse Unestino, por exemplo, que era o presidente da FEUB, o nosso DCE, como eu falei, ele desapareceu, ninguém sabe o que foi. Dizem que foi preso, torturado e julgado no maio, ninguém sabe direito o que aconteceu. Hoje, em Brasília, a ponte que se chamava Ponte Costa e Silva, o nome dela foi trocada e hoje chama-se Ponte Onestino Guimarães. É a ponte que liga a Asa Sul ao Lago Sul, lá em Brasília. Nesse depoimento de Tancredo Almada Cruz, é possível acompanhar o balde de água fria que se seguiu à imensa mobilização popular ocorrida no Brasil em 1968. Tancredo recorda episódios marcantes daquele ano, como o assassinato de Edson Luiz de Lima Souto, no Rio de Janeiro, a passeata dos 100 mil que se seguiu à morte trágica desse estudante, a intensa repressão policial e a intervenção nas universidades, em particular aquela onde ele estudava, a UNB. Tudo isso em pleno contexto ditatorial vivido no país, que culminou no recrudescimento da censura e da repressão a partir da promulgação, no final daquele ano, do temido AI-5. O desfecho do movimento de 1968 não poderia ser pior, jogando uma pá de cal nos sonhos de liberdade e democracia daqueles jovens. Essa escalada de violência também pode ser rastreada em outras partes das Américas ao longo de 1968. México e a Argentina são exemplos disso. No caso do México, no dia 2 de outubro de 1968, poucos dias antes do início dos Jogos Olímpicos que aquele país sediaria, produziu-se o chamado Massacre de Tlatelolco. Nesse episódio, estudantes e operários reunidos na Praça das Três Culturas, em protesto contra o autoritarismo do governo Díaz Ordaz, foram duramente reprimidos pelo exército e pela polícia. Essa operação militar deixou um rastro de sangue e um saldo de mortos que até hoje é considerado incerto. Foram 30, 100 ou 300 mortos no massacre de Tlatelolco. No caso da Argentina, o final dos anos 60 produziu vários levantes populares, como o Rosariaço, o Mendonçaço e o Tucumanaço. Eles contribuíram para a decomposição da ditadura da autodenominada Revolução Argentina. Desses movimentos todos, o Cordobaço é, sem dúvidas, um dos mais conhecidos. Também chamado de Maio Cordobês, o Cordobaço foi um protesto operário estudantil que teve como epicentro a segunda maior cidade da Argentina, Córdoba. O movimento começou com uma greve geral convocada pela Confederação Geral do Trabalho, a CGT Regional, que teria início para o dia 29 de maio de 1969. Durante a marcha dos manifestantes em direção ao centro da cidade, ocorreu o assassinato, pelas forças policiais, do operário Máximo Mena, o que contribuiu para que o levante virasse uma revolta urbana. Estudantes, operários e classe média se uniram na mesma indignação contra o governo ditatorial do general Juan Carlos Onganía, que convocou o exército para reprimir os populares. Córdoba, creo que los sindicatos, las fuerzas obreras, indudablemente descontentas con algunas medidas que ellos consideraban o estimaban que dañaban sus derechos, y los estudiantes afectados emotivamente por otras circunstancias que son de dominio público, fueron exacerbados por grupos perfectamente organizados de extremistas, concretamente marxistas con entrenamiento guerrillero, que se distribuyeron por toda la ciudad, impulsaron y guiaron ese movimiento espontáneo que suele ocurrir en todas las masas y que en definitiva provocaron el desastre
y ocasionaron también los tiroteos que marcaron la jornada del viernes. Nesta fala do governador da província de Córdoba, Carlos Cabacheiro, acredita-se o levante ocorrido em Córdoba a influência marxista e guerrilheira sobre as organizações estudantis e sindicais daquela cidade. No entanto, é importante lembrar que não houve a participação de grupos armados durante o Cordobaço. Pelo contrário, foi a façanha dos estudantes e operários que serviu de inspiração para as organizações armadas que naquele momento estavam em formação na Argentina. De qualquer forma, o Cordobaço se tornou uma espécie de mito político para as esquerdas e para a classe operária cordobesa, funcionando como ideal romântico que lançou muitos setores estudantis à guerrilha nos anos 1970. As memórias de 1968 nas Américas se entrecruzam numa complexa trama urdida por múltiplas narrativas que conectam sonho e realidade, lembrança e esquecimento, utopia e desesperança, passado e presente. 1968 foi um ano icônico da história mundial e do nosso continente por diversas razões, a começar pela ascendência que teve em eventos futuros, a nível local, nacional e global. Talvez seja por isso que o ano foi e é constantemente revisitado, seja como fonte de inspiração, como fundamento moral, como legado cultural ou ainda como elemento identitário. Além de seu aspecto propriamente memorialístico, 1968 também apresenta uma dimensão mítica, que funciona como aspiração, como sonho, como devir. Quais seriam as memórias sobre 1968 nas Américas? Como contar as histórias dos movimentos estudantis, operários e sindicais ao longo dos anos 1960 e 1970? Quais as lições deixadas por 1968? Para tratarmos dessas e de outras questões, temos prazer em receber Larissa Jacheta Riberti, professora do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Ceres, Caicó. Antes, porém, vamos com o Valdir, que traz a dica da hora desta semana. A dica do Hora Americana de hoje é um museu, centro cultural e, acima de tudo, um espaço de memória. Refiro-me aqui ao Centro Cultural Universitário Tlatelolco. Como discutiremos na entrevista de hoje com a professora Larissa Riberti, a região de Tlatelolco, localizada na parte norte da Cidade do México, tem sua história intrinsecamente atrelada ao massacre ocorrido na Praça das Três Culturas, em 2 de outubro de 1968. Nesse triste episódio da história mexicana, mais de 300 pessoas, na sua grande maioria estudantes, foram mortas pela ação repressiva do governo de Gustavo Díaz Ordaz. Localizado ao lado da Praça das Três Culturas e de uma zona arqueológica com vestígios da sociedade asteca, o prédio do Centro Cultural Universitário foi concebido originalmente para ser a sede da Secretaria de Relações Exteriores do México. Em 2006, foi doado para a UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México, e passou a abrigar o M68, ou Memorial 1968, um centro de memória dedicado não somente à história do massacre de Tlatelolco, mas também à trajetória dos movimentos sociais e às lutas pelos direitos humanos no país. Para quem se interessar, não é preciso viajar até a Cidade do México para conhecer esse espaço. Tanto o Centro Cultural Universitário Tlatelolco como os demais museus vinculados à UNAM podem ser visitados online pelo site culturaunam.com. Você está ouvindo Hora Americana. Olá, ouvintes do Hora Americana. Vamos então para mais uma entrevista aqui do nosso programa. Hoje temos o enorme prazer em receber a professora Larissa Riberti, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ela vai falar com a gente sobre as memórias de 1968. E o Valdir vai começar com a primeira pergunta. Seja bem-vinda, Larissa.
Bom, em primeiro lugar, Larissa, seja muito bem-vinda à Hora Americana para falar sobre esse tema tão interessante, ou sobre esse período tão interessante que são os eventos em torno de 1968, né? Em 1968 é um ano chave no mundo por muitas razões, mas em geral, muitas vezes esse ano ele é frequentemente associado ao que estava acontecendo na Europa ou nos Estados Unidos. Maio de 68 na França é considerado um grande evento, né, em termos não só franceses, mas internacionais. Tem a Primavera de Praga, os movimentos de contracultura nos Estados Unidos. Mas 1968 também é um ano importante nas chamadas, entre aspas, periferias, né? A gente tem os movimentos de descolonização na África, na Ásia, tem as guerrilhas na América Latina. No caso brasileiro, por exemplo, tem manifestações contrárias à ditadura militar, que vão acabar, de alguma maneira, desencadeando no AI-5, né? Mas como que a gente, nesse sentido, pode pensar o ano de 68 nessa relação entre centro e periferia, né? Como que esse ano de 68 ele se vincula a esses processos? Oi, pessoal. Quero agradecer pelo convite. Obrigada aí por terem me convidado para tratar de um tema tão interessante, né? Que é esse tema que envolve as lutas no contexto de 1968. Só introduzindo um pouco a minha trajetória em relação a esse tema, né? Eu estudei o 68 mexicano durante o meu mestrado, né? E a minha dissertação versa um pouco sobre essa questão das memórias de sobreviventes e também presos políticos naquele contexto do movimento estudantil mexicano de 1968. Bom, passando à resposta dessa primeira pergunta que foi feita pelo Valdir, né, eu acho que é inegável que tanto o conhecimento acadêmico quanto aquilo que se ensina nas escolas sobre o ano de 68 ainda está muito pautado nessas experiências ocidentais, tendo como principal exemplo aí o Maio Parisiense e também aquilo que acontece nos Estados Unidos. E é claro que isso, durante tantas décadas, acabou moldando os nossos olhares e a forma como a gente interpreta, né, esse passado. Por isso, enfim, ao longo desses anos em que eu pesquisei o ano de 68, eu sentia uma necessidade muito grande, né, de debater e tentar deslocar esse eixo, né, esses enquadramentos sobre o ano de 68 e das lutas sociais que configuraram não só essa data em específico, mas esse período que marca as décadas de 1960 a 1980, né, porque foram décadas, principalmente na América Latina, muito marcadas por experiências complexas em termos de movimentos sociais, né? Então você tem, por exemplo, no Brasil, a experiência das ligas camponesas, a experiência dos estudantes, a experiência dos movimentos armados, urbanos. No México não é diferente, né? No México, é claro, existem várias especificidades para se tratarem as duas situações, mas no México você também vai viver uma experiência muito grande em termos de movimentos sociais durante a década de 60, movimentos médicos, movimentos de professores, movimentos rurais, de camponeses, que já estavam se radicalizando em 1965, a partir de 1965, o movimento estudantil, que é muito emblemático. Então, é um período marcado por uma diversidade de experiências muito grande, né? E aí, eu estou tratando apenas da América Latina, né? Quando você expande o seu olhar para outras regiões, como é o caso da África e da Ásia, essas experiências ficam ainda mais diversas, né? É por isso que há uma necessidade, né, muito urgente de deseuropeizar essa compreensão e esse olhar sobre esse momento, né? Isso não significa, evidentemente, ignorar ou desqualificar a produção europeia. Não se trata disso. Trata da gente tentar diversificar, né, as nossas formas de olhar sobre esse passado. E quando eu falo em deseuropeizar essa interpretação, eu estou falando para a gente atentar para uma produção bibliográfica e também outras produções, né, hemerográficas, imagéticas, fílmicas, testemunhais e etc., que possam servir como base para a gente analisar essas outras conjunturas e grupos sociais. Então, em outras palavras, né, considerar textos acadêmicos, a expressão das memórias, a produção cultural sobre o ano de 68 em outras partes do mundo, como América Latina, Ásia e África, né? Eu acho que isso é muito importante, sobretudo quando a gente trabalha com o ensino da história, que é um campo, enfim, muito tenso, principalmente nos dias atuais,
e que precisa de olhares mais atentos, principalmente dentro das academias. Então, eu acredito que durante muito tempo, né, essa produção historiográfica sobre 68, principalmente, ficou centrada nesse recorte ocidental, anglo-saxônico, que fez com que muitos analistas da chamada periferia ou das periferias, e eu uso sempre esse termo entre muitas aspas, porque eu acho que é muito complicado, ele vem com uma carga pejorativa muito substantiva. Então, eu acho que as análises que são elaboradas desde essas periferias sobre 68 acabaram, em um determinado período, né, em correntes anteriores, importando esses modelos sobre 68. Né? Então, para analisar os eventos, principalmente posteriores ao Maio Parisiense, o que parece é que muitas dessas análises acabam entendendo que a organização estudantil, que as formas de luta, as bandeiras políticas reproduziam literalmente um movimento que partia do centro para essas periferias e repetia a fórmula, sobretudo parisiense, né, desse processo político, a crença nas utopias, os referenciais ideológicos e etc. Não só parisiense, mas europeu, ocidental e também estadunidense de maneira geral. Né? E isso também vale quando a gente vai fazer uma análise dos processos de descolonização nos países africanos e asiáticos, as lutas, né, que incorporam, por exemplo, muitas ideologias socialistas, a guerrilha na América Latina, outros movimentos sociais, como os feministas, que experimentam um boom muito substantivo durante a década de 70, o movimento negro ou os movimentos negros, né, a participação de grupos indígenas em comunidades rurais, enfim, ou a própria questão das sexualidades que começa a ser pautada por esses movimentos que depois vão ser chamados de movimentos LGBTQIA+, tradicionalmente são analisados a partir desses vieses, enfim, europeizados ou estadunidenses, né. Felizmente, né, a partir fins da década de 80 e dos anos 90, a gente vê um crescimento nos chamados estudos pós-coloniais e também nos estudos decoloniais, bem como as chamadas análises a partir do sul global, que buscam, desde as nossas realidades, analisar essas experiências que decorrem de contextos específicos nesse passado mais recente, né? Então, esses estudos, eles contemplam determinados esforços que buscam evidenciar essas experiências, lançando luz a movimentos sociais diversos que conectam lutas em torno não só de questões e pautas políticas que estavam muito vinculadas à mobilização estudantil, né, propriamente dita, de 1968, mas, como eu já disse, tentar lançar luz, tentar viabilizar espaços de discussão sobre outras experiências. Enfim, uma série de outros grupos que estavam inseridos nessa conjuntura, mas que por algum motivo ficaram obscurecidos ou silenciados por narrativas ou correntes mais tradicionais e hegemônicas, né? Então, essa nova onda de trabalhos, assim, eu acho que integra um momento que tem resultado, né, em esforços para elaborar estratégias teórico-metodológicas mais plausíveis para a nossa condição de país latino-americano, que tem um passado colonial, cujas heranças e consequências ainda são muito presentes, e que não necessariamente precisa importar modelos analíticos e referências da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Bom, pensando nessa sua ideia de mudar um pouco o eixo dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo, para a América Latina, eu acho que é quase que incontornável quando se fala em 68, pensar nas questões geracionais, nas mudanças estéticas, nas questões culturais, nas questões sexuais, que estavam muito em voga na época. Você poderia falar um pouquinho sobre essa cultura juvenil que existia no período, mas pensando especificamente no contexto latino-americano? Como que essa relação entre juventude, contracultura, nesse contexto político que não é o mesmo que a gente está acostumado a ver da Europa ou dos Estados Unidos, que tem especificidades latino-americanas muito fortes? Bom, eu acho que essa cultura da juventude, ou cultura juvenil, né, que vai se forjando na América Latina, ela tem alguns aspectos em comum, né? A influência da Revolução Cubana, eu acho que é muito substantiva para se pensar as experiências na década de 60, dando uma nova perspectiva para aquela discussão sobre o socialismo, algo que havia sido bastante frustrado, né, com a ascensão do Stalin ao poder na União Soviética entre as esquerdas latino-americanas. Eu acho que isso tem um impacto muito substantivo no imaginário, né, na construção das utopias da juventude na década de 60. Sem dúvida alguma, as mobilizações nos Estados Unidos e a questão racial tem uma influência muito grande, a contracultura, as manifestações por liberdade de expressão, por liberdade sexual, no momento de
enfim, liberação, no momento de discussão sobre direitos reprodutivos, foram fatores que, em diferentes graus, influenciaram a juventude na América Latina de maneira geral. Mas é óbvio que isso acontece de diferentes formas, porque quando a gente fala na América Latina, a gente está falando de uma região que tem aspectos em comum, né? Mas a gente está falando de espaços que possuem diferenças muito substantivas e formas de construir as suas sociabilidades, as suas lutas, as suas pautas, que também podem ser muito divergentes. A expressão mais contundente, né, da contestação ao sistema capitalista, a um modo de vida que caracterizou esses movimentos de contracultura e etc., e que buscavam também se desprender e se desconectar de uma sociedade material, consumista, fazendo uma crítica a esse sistema, foram contestações vivenciadas à sua maneira em cada país da região. Mas, sem dúvida, foi um movimento encabeçado por estudantes de classe média, universitários em sua maioria, e num contexto urbano. Eu acho que isso é algo que une essas juventudes e que pode ser um ponto em comum, né, um fio aí que conecta essa cultura da juventude nos vários países da América Latina. Eu acho que um outro aspecto importante para a gente entender essa cultura da juventude, né, é que a contestação a essa realidade nem sempre ela era feita a partir de ações radicalizadas, né? Então, por exemplo, no México, os estudantes que se mobilizam em 1968, apesar de absorverem todas essas referências e essas influências externas que configuram a construção de uma cultura da juventude em comum na América Latina, eles tinham estratégias de luta que partiam do pressuposto de que era necessário conservar a característica pacífica dos seus atos, né? Então, a ação direta, por mais que ela existisse, né, por exemplo, o uso das barricadas, a existência de coquetéis Molotov, o enfrentamento, às vezes, com algumas forças policiais, era uma estratégia considerada legítima, mas somente em caso de defesa, né, dos ataques promovidos pelas forças policiais. Então, a juventude mexicana, por exemplo, quando se organiza num grupo que busca contestar o autoritarismo de Estado naquele momento, o faz pensando, né, em ações pacíficas, na construção de um diálogo público com o governo naquele momento. Mas essa também não era uma opção consensual, nem dentro do México, nem no resto da América Latina, né? Em vários países, como no Brasil, na Argentina, no Chile, existiram setores estudantis mais ou menos conservadores e mais ou menos radicalizados, né? O que imprimia uma série de disputa no interior desses movimentos, né? Movimentos que aí foram encaminhados tanto dentro das associações estudantis, como podiam ser conectados com outras frentes de mobilização. Nos contextos ditatoriais, como Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, os estudantes chegaram a integrar as resistências armadas que se forjam contra a repressão, a perseguição e a violação sistemática de direitos em contextos, né, de ditaduras militares. De maneira geral, é possível dizer que essas classes estudantis elas foram intensamente influenciadas pelo que acontecia em outras partes do mundo, né? Então, só para citar alguns exemplos, né, além da Revolução Cubana, eu acho que um intenso debate sobre a Revolução Bolchevique, a Revolução Cultural Chinesa também foi um aspecto muito importante. Enfim, as críticas à guerra do Vietnã, alguns referenciais teóricos, né, enfim, que eram lidos, então, Fidel Castro, Che Guevara, Frantz Fanon, então, vários desses referenciais que circulavam aí e que foram, eu acho, que responsáveis por forjar uma série de tendências dentro dessa própria cultura da juventude que a gente costuma falar para se referir a essas várias experiências que marcaram esse momento. Oi, eu sou a Maria Clara. Oi, eu sou o Paulo, e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá, e praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá. Bom, Larissa, como você já abordou, né, e como você comentou no começo, né, que foi seu tema de mestrado, né, a questão do massacre de Tlatelolco, né, de 2 de outubro de 1968 na Cidade do México, essa década de 60, e especialmente esse ano de 68, ele não é só lembrado pelos movimentos, né, mobilizados e radicalizados, mas também pela intensificação da repressão a esses mesmos movimentos, e um marca justamente aí o massacre de Tlatelolco.
né, esse evento que aconteceu durante o longo período de domínio do Partido Revolucionário Institucional no México, que não é geralmente visto ou descrito como uma ditadura, mas que foi um regime bastante autoritário, né? Então eu queria te perguntar, né, como que a gente pode explicar, né, em linhas gerais, né, claro que é um tema muito vasto, o que era esse regime, né, como que funcionava o regime do PRI e como que ele conseguiu se manter durante tanto tempo no poder no México, né, desde aí, ainda que com muitas diferenças, né, desde aí do final dos anos 20 até o ano 2000, né, pelo menos na presidência. Eu vou tentar ser muito breve para responder essa pergunta, porque ela é uma pergunta um pouco mais complexa. Existe uma célebre frase, que é do Mário Vargas Llosa, que ele vai dizer que o México era uma ditadura perfeita. Essa é uma metáfora, evidentemente, né? Não tem grandes discussões teóricas envolvidas por trás dessa expressão do Mário Vargas Llosa, mas, de fato, é um termo, né, que causou grande impacto na América Latina para tentar entender qual era a situação do México naquele momento. Na década de 60, né, principalmente na conjuntura de 68, quando o México iria sediar os Jogos Olímpicos, era o primeiro país a sediar um evento de porte internacional, se vendia muito a ideia de que o México era uma democracia ideal na América Latina. Que ao longo dos anos posteriores à Revolução Mexicana, o México tinha conseguido construir uma democracia com algumas pautas que supostamente tinham sido atendidas, como a reforma agrária, enfim, realizada de forma incompleta e bastante questionável durante o governo do Lázaro Cárdenas, e outros processos que foram vivenciados ao longo das décadas posteriores, como o chamado milagre mexicano, entre as décadas de 50 e 60, né, no qual o México experimenta um certo desenvolvimento urbano, industrial e etc., ainda que esse desenvolvimento tivesse ficado concentrado em algumas zonas, como as urbanas, e algumas classes, como as médias e as altas, causando aí uma intensificação da desigualdade social, do êxodo rural e etc. Então o México vendia na década de 60 a ideia de que ele era um país modelo para o resto da América Latina, que enquanto o resto da América Latina sucumbia às pressões estadunidenses e dava golpes militares financiados por esse imperialismo, o México conservava a sua soberania nacional e conservava um regime democrático. Essa foi uma grande versão oficial que circulou tanto na imprensa como nos registros oficiais ao longo da década de 60, se aprofunda nessa conjuntura de Jogos Olímpicos, né? E vai sendo cada vez mais reforçada por esses setores da elite que apoiam a manutenção do Partido Revolucionário Institucional. Como que o PRI consegue ficar tantos anos no poder? Ao todo, foram 71 anos de governos ininterruptos, desde 1929, quando é criado, né, o partido, até 2000, que é o ano em que o Vicente Fox é eleito pelo Partido de Ação Nacional. Alguns autores entendem, né, que o PRI consegue se manter tanto tempo no poder porque ele empreende uma política num contexto pós-revolucionário chamada de Pax Priista, né, um consenso social por meio do qual esse partido se manteve como herdeiro dos acontecimentos de 1910, ou seja, da Revolução Mexicana, e um representante legítimo por mais de 7 décadas daquelas pautas que haviam sido discutidas no contexto revolucionário. E durante esse período, houve uma intensificação do papel dos presidentes. Então, esse sistema político que vai sendo construído ao longo do século XX, ele é composto por peças centrais que são muito significativas. Então, um poder executivo extremamente fortalecido, em detrimento de um setor, de um judiciário e de um legislativo, o controle da dissidência política, né, e também a ideia de que o Partido Revolucionário Institucional, ele era esse fiel representante das demandas pleiteadas durante a Revolução Mexicana. Então, esse sistema político que vai sendo construído, né, ele tem como objetivo 3 importantes funções: conter essas divisões políticas, diminuir as lutas pelos poderes e também dar um alcance nacional a todas as ações do ponto de vista político e administrativo que buscavam cumprir aí as metas da Revolução Mexicana. Então, de certa forma, o ideal, a ideologia que permeava a construção e o fortalecimento do Partido Revolucionário Institucional é o que Adela Cedillo vai chamar de nacionalismo revolucionário, né? Então, através dessa ideologia, ele vai conseguir erigir um consenso entre os diversos atores e forças políticas. Esse discurso, ele tinha um papel hegemonizador, determinante, que exerce uma função principal de evitar, sobretudo, a sublevação de setores descontentes da sociedade civil, apelando tanto para a manutenção de algumas demandas das classes subalternas, como
para repressão dos movimentos sociais, né? Então, o partido acaba exercendo um controle sobre o governo. Então, no México, durante muitas décadas, houve uma confusão entre Estado e o governo representado por esse Partido Revolucionário Institucional. É como se ambas as esferas tivessem se fundido ao longo dessas décadas em que o PRI vai consolidando o seu poder, e o partido não exerce só um controle muito enraizado do governo, mas também da população e do território, a tal ponto que não era possível mais diferenciar os recursos e as políticas empregadas no âmbito estatal daquelas que eram determinadas para o próprio partido. E é claro que esse processo de consolidação do Partido Revolucionário Institucional conta sobre uma outra história, que é essa história da violência empregada em diferentes momentos, mas de forma sistemática, na perseguição aos movimentos sociais. Então, esse sistema político mexicano pós-revolução, que se constrói a partir da consolidação do partido, tendo como principal ideologia o nacionalismo revolucionário, essa ideia de que esse partido era o principal representante dessas demandas pleiteadas durante a Revolução e só ele poderia colocar em prática as ações para o cumprimento dessas metas, vai sendo fortalecido com uma série de ações repressivas contra a oposição. Então, o principal inimigo aí, do Partido Revolucionário Institucional ao longo desse período, em que ele muda de nome várias vezes, né, até chegar em PRI, é, por exemplo, o Partido Comunista Mexicano, que entra e sai da ilegalidade várias vezes ao longo desse período. Essas estratégias, elas buscavam diminuir a participação política através da ameaça, através da compra de votos, da corrupção do sistema eleitoral, né? Havia também uma violência empregada sistematicamente, uma perseguição muito dura àqueles que lançavam candidaturas nos âmbitos estaduais, né? Então, para governadores, para os legislativos municipais e estaduais. Então, havia uma perseguição muito, muito dura a qualquer liderança popular, por exemplo, que pudesse fazer uma frente, né? E que pudesse, de fato, ter chances reais de se eleger nas diversas eleições que aconteciam. Então, o PRI, ele mantém um sistema institucional que foi construído, que é uma vitória da Revolução Mexicana, mas ele usa isso como uma máscara que, na verdade, oculta todas as práticas repressivas e violentas que ele usa para se manter no poder. E isso, evidentemente, vai tomando uma face muito mais aprofundada e sistematizada durante a Guerra Fria, com o anticomunismo, com a perseguição aos movimentos sociais e com a especialização dos aparatos repressivos que eram utilizados durante esse período. Durante a década de 60, isso encontra uma certa insatisfação em vários grupos sociais, né? Então, a década de 60 é marcada por uma série de movimentos sociais que vão questionar esse sistema político extremamente autoritário do México. E durante a década de 70, esses movimentos sociais, totalmente insatisfeitos, vão aí se radicalizar e você vai ter uma onda de movimentos armados que aí já buscam, evidentemente, destruir esse sistema que foi construído, destruir também aquilo que representava o Partido Revolucionário Institucional e todo esse autoritarismo estrutural, né, do México durante aquele período. Bom, Larissa, dando continuidade aí ao tema, né, do México dessa época, você já comentou sobre a questão do movimento de 68, né, dos estudantes, mas eu queria te perguntar, assim, que você queria, na verdade, pedir que explicasse um pouco mais para um ouvinte aí que não está tão familiarizado, o que aconteceu exatamente ali no dia 2 de outubro, na Praça das Três Culturas, né, contra o que esses estudantes mexicanos protestavam, e por que o governo o governo mexicano do Gustavo Díaz Ordaz reprimiu tão brutalmente esse movimento estudantil? Bom, em primeiro lugar é preciso que todo mundo saiba que o movimento estudantil começa entre os meses de junho e julho de 1968. Ele vai ganhando corpo, vai ganhando adesão e ele se transforma num movimento de massa a partir de agosto e setembro. E ele é uma resposta a uma série de práticas repressivas que o Estado mexicano, através dos sucessivos governos priistas e os seus representantes, empregavam contra as dissidências. Né? O movimento estudantil mexicano ele acontece no momento em que a imprensa internacional está com os olhos todos voltados para o México por conta dos Jogos Olímpicos que iriam acontecer no dia 12 de outubro de 1968. Como eu já disse, o México foi o primeiro país latino-americano a sediar, né, os Jogos Olímpicos, ou seja, um evento dessa magnitude do ponto de vista internacional. E os estudantes, de maneira muito estratégica, fazem uso desse momento para denunciar frente à imprensa internacional
todas as arbitrariedades que eram cometidas pelo governo. E isso vai incomodando intensamente o governo, porque os estudantes, eles acabavam resistindo a essas ações repressivas, né, porque eles organizavam focos de resistência, tanto dentro das instituições estudantis de nível médio e técnico, como dentro das universidades. Então, a UNAM, por exemplo, o campus da UNAM, foi um espaço de grande resistência e de construção de uma luta que teve uma adesão, que teve um apoio social bastante significativo. E é claro que, ao longo desse processo, o Gustavo Dias Ordaz, juntamente com o Exército, as forças paramilitares, isso é muito importante, o Estado mexicano sempre contou com as chamadas forças paramilitares e outros grupos policiais da Cidade do México, enfim, Corpo de Bombeiros e etc., organizavam uma série de atos repressivos contra a organização estudantil, a mobilização estudantil. E isso vai acontecendo ao longo de todos esses meses, em vários episódios específicos. A expressão máxima desse Estado autoritário, dessas práticas repressivas, acontece justamente no dia 2 de outubro de 1968, na chamada Praça das Três Culturas, ou na zona de Tlatelolco, né, que é o que a gente chama, é uma região ao norte do centro da Cidade do México, né, onde existe essa Praça das Três Culturas. Ela é chamada dessa forma porque é uma praça que reúne 3 tipos de arquitetura que remetem a 3 momentos históricos significativos da formação do México contemporâneo, né? Então, a igreja, as ruínas tlatelolcas, que ainda existem ali e que podem ser visitadas, a igreja de Santiago de Tlatelolco, que é uma igreja construída durante o período colonial, e um conjunto habitacional que foi construído, se não me engano, durante a década de 60, que circunda a praça e que ali também, enfim, mostra uma arquitetura mais contemporânea de um México mais urbanizado. Então é por isso que a praça ganha esse nome de Praça das Três Culturas. Esse ato repressivo, né, conhecido como Massacre de Tlatelolco, ele foi orquestrado com a anuência do presidente Gustavo Dias Ordaz, com o secretário de governo, que na época era Luiz Echeverria, e ele foi o resultado de um acordo entre o governo e o Estado-Maior da Presidência, com a participação de generais do Exército e também do Batalhão Olímpia, que era um esquadrão especial anti-motim, como era o Corpo de Granadeiros, que naquela época deveria garantir, né, a segurança durante os Jogos Olímpicos. Então o plano conta com essa anuência do Gustavo Dias Ordaz. Anos depois ele tenta se eximir dessa culpa, dizendo que na verdade quem estruturou esse plano de repressão foi o Luiz Echeverria, foi o secretário, mas todos eles sabiam, isso é comprovado nos documentos que durante a década de 90 começam a aparecer. E essa estratégia era uma estratégia de liquidar o movimento estudantil, prender as lideranças e acabar com qualquer tipo de esperança desses estudantes numa reorganização da sua mobilização. Essa ação ela começa ao final daquela tarde, depois que os estudantes eles se reúnem na Praça das Três Culturas para ouvir alguns informes do Conselho Nacional de Greve. Então, ali estavam representantes desse Conselho Nacional de Greve, todos eles posicionados no 3º andar desse edifício Chihuahua, que fica ali nessa Praça das Três Culturas, e eles estavam passando os informes para as pessoas que estavam sentadas na praça. Então, além de pessoas diretamente vinculadas ao movimento estudantil, ali você tinha uma série de grupos, pessoas que viviam ali naquela região, crianças, idosos, pessoas que estavam saindo do trabalho, transeuntes, pessoas que estavam passando por ali, que eram curiosos, pessoas que frequentavam a igreja. Enfim, você tinha uma mobilização social acontecendo de forma pacífica naquela região, até que num dado momento, algumas luzes verdes, que são sinalizadas desde helicópteros que sobrevoam a região, dão uma autorização para que franco-atiradores posicionados nos edifícios que rodeavam a praça comecem a iniciar os seus disparos. É claro que a história sobre esse operativo, conhecido como Operação Galeana, só veio a ser conhecido muito tempo depois, né? Então, toda essa estrutura, esse detalhamento dos corpos repressivos, de como aconteceu, da sucessão dos fatos naquela tarde, ele começou a ser, uma história que começa a ser contada a partir da desclassificação de alguns arquivos na década de 90 e depois com a abertura dos arquivos nos anos 2000, né, nesse período que é conhecido como a transição. Depois que os franco-atiradores começam a disparar contra os presentes, alguns efetivos do Exército que estavam posicionados ali
né, na altura do chão, né, na altura da praça, começam a disparar contra os estudantes, achando que aquelas balas provinham de estudantes, achando que aquilo fosse um ataque. E, ao mesmo tempo, os membros do Batalhão Olímpia entravam no edifício Chihuahua, todos eles à paisana, identificados com uma luva preta em uma das mãos, as imagens sobre 68, porque ali na praça havia muita imprensa internacional, não se esqueçam que os Jogos Olímpicos iam começar apenas 10 dias depois. Essas pessoas registraram imagens muito boas sobre aquele momento, né, que conseguem atestar depois a construção e o detalhamento dos fatos aí que marcaram 2 de outubro. Então esse Batalhão Olímpia, ele entra no edifício Chihuahua e ele executa a prisão de todos os líderes do Conselho Nacional de Greve que estavam discursando ali naquela região. Esse, basicamente, foi a operação contra o movimento estudantil. E, de certa forma, né, um dos fatores que explica isso é o fato de que esse movimento estudantil tinha uma adesão, uma aceitação social muito substantiva. E ele foi capaz de contestar aquele discurso oficial que mantinha, né, essa falsa máscara de que o México era uma democracia perfeita, um modelo ideal de democracia a ser seguido. Então, enquanto o governo mexicano vendia externamente que o México era um Estado democrático, que o PRI era um partido que respeitava os direitos políticos e a democracia, internamente eles reprimiam e matavam, né, aqueles que tentavam fazer uma contestação social mais substantiva. Bom, Larissa, como já foi mencionado, né, o PRI, o Partido Revolucionário Institucional, ele ficou no poder de forma autoritária no México por 70 anos, desde a fundação lá no fim da Revolução Mexicana. E essa longa hegemonia, ela teve fim no ano 2000, com a eleição do Vicente Fox, né, para presidente, e um candidato do PAN, o Partido da Ação Nacional. De que forma o massacre de Tlatelolco, que você estava explicando muito bem para a gente agora na última pergunta, ele se situa nesse longo processo de transição democrática do México? Bom, existe uma corrente historiográfica, né, principalmente integrada pelos sobreviventes do massacre, pelos ex-líderes do movimento estudantil, né, que também são intelectuais e que escrevem sobre esse período, que sustenta que os principais protagonistas do processo de transição do México foram os estudantes, que em 68 promovem uma ampla discussão e também uma ampla mobilização para a democratização do Estado. Só que esse debate sobre o processo de transição mexicana, ele é muito extenso e tenso, né? E não há um consenso sobre quando ele foi iniciado e se ele realmente terminou. De certa forma, a visão dos sobreviventes do massacre é ainda muito hegemônica sobre esse processo. E a legitimidade atribuída socialmente a essas memórias acaba obscurecendo, por exemplo, a experiência de outros movimentos sociais, como foi a experiência guerrilheira entre as décadas de 60 e 80. A minha tese é de que a transição no México é o resultado tanto das lutas dos estudantes de 68, como de outras lutas empreendidas já na década de 60. Mas principalmente em decorrência de toda a contestação social que é feita no contexto das guerrilhas rurais e urbanas que começam a aparecer na sociedade mexicana desde meados da década de 1960. Durante esse período, né, conhecido como Guerra Suja, que foi o período em que o Estado mexicano empreendeu uma série de estratégias repressivas muito duras, a especialização das suas estratégias, as práticas de contra-insurgência contra esses movimentos guerrilheiros, houve uma tentativa de diminuir a intensidade e a importância dessas lutas do movimento armado. Então, eles eram completamente obscurecidos e depreciados na imprensa, eles não eram tratados como militantes que fizeram uma opção pela violência revolucionária, por exemplo, eles eram tratados como quadrilhas, como terroristas, né? Então, deles foi retirado todo o aspecto político da sua luta. E como a maioria deles não conseguiu sobreviver àquele período de intensa repressão, eles não têm porta-vozes, né, que possam disputar, em termos de coletivo, com essa memória mais hegemônica sobre 68 e que hoje reivindica esse processo de transição como o seu. O movimento armado, a luta armada, que se inicia, enfim, basicamente em 1965 nas zonas rurais e que se intensifica depois com outras experiências urbanas e etc., ganha uma dimensão nacional muito substantiva. Ao contrário da luta estudantil de 68, ela pressupõe uma derrubada, de fato, do governo e uma substituição por um novo modelo, né? Isso era um perigo para esse Estado mexicano, né? Aos grupos empresariais, à elite política priista que tinha construído esse sistema político extremamente autoritário. Então, na minha percepção, é muito necessário, obviamente sem retirar a importância da luta estudantil de 68, né, inserir esses movimentos guerrilheiros nesse debate sobre a transição. Essa transição é uma transição que atinge o ápice
com a vitória do Vicente Fox do Partido Ação Nacional em 2000. Ela foi o resultado, e eu acho que aí a característica dessa transição é também muito importante para a gente entender os limites da própria justiça transicional no México no século XXI. Ela é resultado de uma forte aliança entre setores de centro-direita e de setores da esquerda mexicana. Então, o que elege o Vicente Fox é o chamado voto útil, como uma estratégia que reúne lideranças políticas muito importantes em nome da transição. E essa transição foi um processo votado, foi um processo endógeno, mas que não representou a substituição integral de boa parte dessa classe política nacional, que em espaços como as câmaras municipais e o Congresso Nacional ainda estava fortemente atrelada ao Partido Revolucionário Institucional. Tanto é que o PRI volta ao poder depois de 2 mandatos do PAN, com a eleição do Henrique Peña Nieto. Então é importante a gente entender que esse processo de transição ele é um processo inconcluso e também muito limitado dentro das possibilidades que existiam ali naquela virada de séculos para se construir uma transição aos moldes mexicanos. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente pontuar aqui, que nas suas campanhas o Vicente Fox ele consegue se aliançar com esses setores da sociedade civil porque ele promete a construção de uma comissão da verdade quando ele fosse eleito presidente. Então ele consegue, estabelecer uma série de conexões importantes com alguns representantes dessa luta da sociedade civil em torno da recuperação da história e da memória desses militantes políticos, fossem da guerrilha ou do movimento estudantil ou de outros movimentos. Mas também é interessante notar, por mais que os sobreviventes e ex-líderes de 68 reunidos e aliançados em torno da candidatura do Vicente Fox tivessem exercido um papel significativo na eleição desse presidente e na transição, a demanda fundamental que vinha de grande parte da sociedade nesse momento era pela investigação dos casos de desaparecimento forçado, que é, de fato, a ferida aberta na sociedade mexicana até os dias atuais, porque as medidas empreendidas pelo Vicente Fox nesse contexto de transição não foram capazes de dar respostas substantivas para essa demanda. Você está ouvindo Hora Americana. Larissa, em 2018, o massacre de Tlatelolco ele fez 50 anos. E apesar da memória trágica relacionada a esse episódio, o movimento de 68 mexicano ele não se resume àquela tragédia. Em 2014, 43 estudantes em Ayotzinapa, no México, desapareceram quando se encaminhava para uma manifestação em memória ao massacre de Tlatelolco. Antes disso, em 71, ocorreu um outro massacre de estudantes, o Halconazo, quando centenas de estudantes mexicanos foram atacados por um grupo paramilitar vestido à paisana. Inclusive, esse evento ele ficou, digamos assim, mais conhecido para além das fronteiras do México por conta do filme Roma, né? Aquele massacre que aparece durante o filme do Alfonso Cuarón. Existe alguma relação desses acontecimentos com o massacre de Tlatelolco? E em relação à produção das memórias sobre 1968 no México e em outros lugares das Américas, quais são os elementos que você destacaria? E, por fim, quais são as lições deixadas para nós pelo 1968? Existe uma continuidade muito clara das práticas repressivas do México, o que não significa, evidentemente, que a sociedade mexicana, que os mexicanos, de maneira geral, tenham características ligadas a uma cultura da violência. O que se verifica no país é uma estrutura política baseada na manutenção do poder a qualquer custo. E, portanto, as práticas repressivas elas vão se moldando a partir desse pressuposto, né? Dessa necessidade de manter o poder representado pelo Partido Revolucionário Institucional. A prática do desaparecimento forçado já era uma prática conhecida como prática repressiva contra movimentos sociais, principalmente nas zonas rurais, né, década de 50 e 60, por exemplo, mas que vai ser extremamente intensificado, aprimorado e direcionado contra as guerrilhas urbanas e rurais nas décadas de 60, 70 e 80. Né? O desaparecimento forçado ele tem características muito específicas, né? Ele é capaz de imputar um trauma que promove a desagregação da coesão social daquele grupo, daqueles militantes, daquele sindicato, daquele partido ou de qualquer tipo de organização política que esteja contestando essa ordem autoritária. Né? E ele passa a ser usado como uma prática ostensiva no México,
protagonizado pelas forças, tanto oficiais, e aí pode ser membros do exército mexicano, da marinha, ou as chamadas forças paramilitares, que eu acho que entender o aparato repressivo mexicano é fundamental para a gente entender essa conexão, tanto entre Tlatelolco e os outros movimentos sociais da década de 60, como essa conjuntura de 2014 e o desaparecimento dos 43 estudantes de Ayotzinapa. Os grupos paramilitares no México, eles sempre foram utilizados, né? Então é a reunião de uma série de homens desempregados, em vulnerabilidade social, né? E que vão receber um determinado treinamento, cujas ações vão ser direcionadas para reprimir um grupo específico. Por exemplo, você citou o filme do Alfonso Cuarón, Roma, né? Em Roma, você tem lá o recrutamento de jovens, que são jovens desempregados, migrados das zonas rurais, que não tinham salários e etc., para conformar o grupo dos halcones, né? O grupo dos falcões. Um grupo paramilitar que vai recebendo formação militar, enfim, emprego de armas e etc., e que é usado na repressão daquele movimento estudantil, daquela passeata de estudantes que acontece no bairro de Roma Norte, na Cidade do México. Por isso que o nome do filme é Roma. É claro que o filme mostra toda uma situação, uma conjuntura social e política mexicana daquele momento, mas é muito interessante a gente perceber essa configuração do aparato repressivo a partir dessas forças paramilitares. Então, o que se verifica no México, a partir desses anos em que o PRI fica no poder, é que essa hegemonia é construída com base numa série de mecanismos legais e ilegais e que, evidentemente, se desdobram numa série de práticas repressivas, como a violência contra estudantes, as prisões clandestinas, as prisões ilegais, o desaparecimento forçado, o assassinato, enfim, uma série de práticas aí usadas mesmo, do ponto de vista oficial, para a manutenção do PRI no poder. E aí o caso do desaparecimento dos estudantes de Ayotzinapa é uma prova da continuidade dessas práticas. É sempre bom a gente lembrar que quando esses estudantes desaparecem, quem está no poder é o Henrique Peña Nieto, que é um priista, né? E esses estudantes desaparecem no estado cujas tensões políticas e sociais, elas eram históricas, que é o estado de Guerrero, que é um dos estados onde você tem um conflito rural muito intenso no México, desde a época da Revolução Mexicana. Esses estudantes, eles também pertenciam à escola rural Raul Isidro Burgos, que é situada numa região de antigos conflitos rurais entre latifundiários e poder local contra populações indígenas camponesas. Essa região de Ayotzinapa, assim como todo o estado de Guerrero, como eu já disse, na atualidade, tem não só a continuidade dessas tensões pela terra, mas também sofre com a expansão dos chamados cartéis de narcotraficantes, né? E também com todas as relações institucionais que eles conseguem estabelecer num narco-estado como é o mexicano. Essa escola normal, assim como várias outras com esse mesmo caráter, tem como projeto educacional a luta pela terra e também pela autonomia produtiva, a promoção das tradições indígenas e camponesas. Então, pela escola de Ayotzinapa, da qual faziam parte esses estudantes que apareceram, passaram pessoas como Lúcio Cabanhas, que foi um professor normalista que se tornaria o líder guerrilheiro do Partido de los Pobres na década de 70. Tá? O que eu quero dizer com tudo isso é que esses estudantes de Ayotzinapa, eles cumpriam um papel político e reivindicavam essas antigas lideranças. Eles tinham uma formação ideológica que incomodava muito, não só a prefeitura e a Secretaria de Segurança da cidade de Iguala, que é onde fica essa comunidade, mas também o governador do estado de Guerrero e, em consequência, esse representante desse sistema priista que tradicionalmente reprimia essas forças, esses movimentos sociais, né? Então, esses estudantes, eles eram herdeiros, tanto do Cabanhas como do Zapata, né? Pela luta pela terra, e eles incomodavam essas estruturas hegemônicas de poder. Eles foram reprimidos nesse momento, foram desaparecidos, e há a construção de uma versão oficial, que evidentemente não consegue convencer ninguém, de que o desaparecimento desses estudantes era, na verdade, uma responsabilidade dos narcotraficantes, né? E aí há toda uma disputa de narrativas que começa a se desenrolar, principalmente quando os pais, os familiares desses estudantes não aceitam essas narrativas oficiais e começam a criar uma série de redes de apoio civis e internacionais para contestar essa narrativa. Então, esse desaparecimento dos 43 estudantes é fruto de uma manobra estatal, e dentre os responsáveis figuram não apenas o prefeito da cidade de Iguala, assim como a sua esposa, como também o secretário de segurança, policiais locais, membros do exército que são envolvidos nessa reconstrução dos fatos, e também narcotraficantes. E isso revela essa continuidade, sim, de práticas repressivas por parte do Estado, que resultam em perseguições, assassinatos, desaparecimento, ou seja, graves violações permitidas por uma impunidade que acaba se perpetuando por um processo de transição inconcluso e extremamente limitado.
Enfim, sobre as memórias, né, eu acho que as memórias sobre 68, elas continuam vivas, tanto no México como em outros lugares do mundo. O que muda é a forma como as atuais gerações lidam com essas memórias, ou recuperam essas memórias, né? Então, eu sinto que os movimentos estudantis, eles foram muito impactados com as sucessivas derrotas que eles foram sofrendo nas suas mais variadas pautas, mas principalmente no que se refere à questão da educação enquanto direito. Eu acho que essas memórias, elas ainda estão vivas, as memórias de 68 ainda estão vivas, né, e eu acho que isso precisa ser reiteradamente recuperado, né, as organizações, a mobilização, eu acho que a juventude, ela precisa mais uma vez recuperar essas trajetórias para reconfigurar suas lutas, para se colocar mais uma vez diante de uma situação onde há o cerceamento das liberdades, o fechamento, enfim, desse regime. Eu acho que no Brasil a gente vive hoje uma clara situação de golpe contra as instituições, contra as liberdades e os direitos fundamentais garantidos em Constituição em 1988, e os estudantes, a juventude, são peças chaves, né, na luta contra esse reacionarismo, contra, enfim, esse momento em que as nossas instituições estão sendo golpeadas e os nossos direitos estão sendo questionados, né? Eu acho que se tem alguma lição deixada por 1968, né, é que os sonhos, essas utopias, elas são o que movem a gente, ainda que o final desse caminho muitas vezes não possa ser alcançado, o próprio ato de você percorrer esses caminhos já é uma luta. E essas lutas, elas caracterizam processos revolucionários muito significativos, né? Então, elas são capazes de nos manter em movimento, né? Buscar esses ideais, percorrer esses caminhos atrás desses ideais, é o que dá sentido para esses movimentos. E eu acho que a juventude precisa recuperar isso, né? Ressignificar essas memórias de 1968, também as suas lutas nessa atual conjuntura. Eu acho também que em relação à produção das memórias sobre 68, né, os contextos latino-americanos, eles são muito profícuos, né? Eu acho que dentro do campo do ensino da história e também das investigações históricas, as experiências latino-americanas, elas são muito ricas, né? E elas resultaram em produções tanto no campo cultural, em termos arquivísticos e etc., fílmicos, né, que também são caminhos bastante promissores para a gente tentar recuperar esse passado que ainda é tão presente, não só nas memórias dos militantes, sobreviventes e etc., mas da juventude atual, né? Então aí a gente tem não só o caso do México, mas o caso do Brasil, né, das juventudes argentinas. Se não me engano, acho que o Cordobaço, que acontece em 1969, um ano depois de 68, é uma experiência também que integra, né, esse grande prisma, né, de histórias da juventude na América Latina. Eu gostaria que a Priscila falasse um pouco sobre isso, sobre o Cordobaço. Que tal, Pri? Realmente, o Cordobaço ele tem a ver com essas reverberações de 68, né? Enfim, o Cordobaço ele fez parte das chamadas pobladas, né, que eram grandes manifestações populares que vão ocorrer na Argentina e que, de alguma maneira, elas vão contribuir para a derrocada da chamada Revolução Argentina, que é um governo ditatorial que se instalou por lá a partir de 1966. Então, assim como o Cordobaço, a gente vai ter grandes manifestações populares ocorrendo em outras províncias, como Rosário, Mendoza, Tucumã e assim por diante. Mas no que se refere ao Cordobaço, o interessante é que esse movimento, ele é considerado tanto o início como a culminação, né, de uma etapa em que se passa da resistência para a confrontação direta, e dá para perceber uma série de similaridades em relação ao que a Larissa comentou, né, como a presença de grupos paramilitares depois disso, os desaparecimentos, o recrudescimento da violência política, né. Então, o Cordobaço ele vai abrir um episódio, um capítulo da história argentina que a violência vai se tornar cada vez mais constante, né, na vida dos argentinos. Para entender o que foi o Cordobaço, a gente tem que voltar para o ano de 1969, né, maio de 1969, quando a CGT regional, né, a Confederação Geral do Trabalho, ela convocou uma greve geral de 48 horas, né, que ia se iniciar justamente no dia 29 de maio de 1969. Aí, durante essa greve e tudo mais, as pessoas estavam marchando em direção ao centro de Córdoba, capital,
e um operário foi assassinado pela polícia, né? O Máximo Mena. Ele era um trabalhador da ICA Renault, que é uma das indústrias que se instalaram na província de Córdoba algumas décadas antes, né? Que tem a ver com o processo de modernização que a Argentina estava passando. E o assassinato desse operário, ele foi o detonante, né? Vai ser o gatilho para um protesto operário gigantesco, né? E a gente vai ter a famosa aliança entre os estudantes e os operários, né, que vai ser a base do Cordobaço. Então, só para a gente entender as ações do Cordobaço, a gente vai ter, por exemplo, a queima de símbolos considerados do capitalismo, como teve uma concessionária da Citroën que foi queimada, o escritório da Xerox, houve o levantamento de barricadas, né, e a gente vai ter, por exemplo, a aparição de franco-atiradores no bairro Clínicas, né, que hoje é chamado de bairro Alberti, que é um bairro importante e é um bairro histórico relacionado ao Cordobaço. Só para a gente entender um pouco também das cifras, nós tivemos 12 mortos, segundo os números oficiais, né, do Cordobaço, e 93 feridos. E o exército foi chamado a intervir na cidade. Então, realmente foi um movimento que vai causar uma super comoção, né, que vai extrapolar as fronteiras da província de Córdoba. O interessante também são os resultados do Cordobaço. O Cordobaço ele vai contribuir para a queda do Juan Carlos Onganía, que é um dos militares que fez parte dessa autodenominada Revolução Argentina, né? E o Cordobaço ele vai servir como fonte de inspiração para várias organizações armadas que estavam se formando naquele momento na Argentina, como, por exemplo, a Guerrilha dos Montoneiros. 2 anos após o Cordobaço, Córdoba novamente vai se tornar, vai protagonizar um outro movimento importante, que foi o Viboraço, né? O Viboraço ele é conhecido como o segundo Cordobaço, e ele também vai ser uma insurreição generalizada que vai ocorrer em Córdoba, né? O Viboraço ele ocorre em março de 71, e assim, o início de tudo tem a ver com uma infeliz declaração que foi dada pelo interventor da província de Córdoba. Naquele momento, Córdoba se encontrava sob a intervenção, né? Então, esse interventor era chamado de José Camilo Uriburu, e ele vai dizer que na província de Córdoba se aninhava uma cobra venenosa cuja cabeça tinha que ser extirpada, tinha que ser cortada de uma só vez, né? Então, isso vai gerar uma super repercussão, essa declaração dele, e esse vai ser o estopim, né, para essa insurreição generalizada. Quem vai participar desse segundo Cordobaço, né, do Viboraço? A gente vai ter a participação dos sindicatos combativos de Córdoba, né? Córdoba vai ter uma tradição de sindicalismo combativo muito interessante, que vai se opor às diretrizes do sindicalismo tradicional de Buenos Aires, por exemplo. A gente vai ter a participação de estudantes e também a gente vai ter a participação das organizações armadas. Então, a principal diferença entre o Cordobaço e o Viboraço é que agora a gente vai ter justamente a presença desses novos atores políticos, que serão as organizações armadas. Em relação aos resultados, né, o Viboraço ele vai contribuir para a queda do Uriburu, esse interventor provincial vai acabar caindo, e o governo do general Livingston também vai cair, né? Esse general que também fazia parte da Revolução Argentina também vai sofrer, né, consequências por conta do Viboraço. E só para concluir esse processo todo que se iniciou lá em 69 com o Cordobaço, é importante a gente entender o desfecho dessa história, né? Em fevereiro de 74, a província de Córdoba vai passar por um processo muito difícil, né, conhecido como Navarraço, que ele é considerado como uma espécie de anti-cordobaço. Então, o que ocorreu na cidade, né, de Córdoba e na província de Córdoba? Córdoba vai rolar uma intervenção federal nesse momento, né? Nesse momento, o Perón estava no poder e justamente com o consentimento do Perón, né, uma parcela significativa da direita sindical peronista vai dar um golpe militar e vai destituir o governador da província de Córdoba, que era um cara chamado Ricardo Obregón Cano, que ele tinha ganhado as eleições provinciais em 1973, com o apoio justamente do peronismo mais de esquerda, desse sindicalismo combativo da cidade e tudo mais. Então, o Navarraço, que tem esse nome justamente como uma referência ao chefe de polícia que vai arquitetar esse golpe, né, o Antônio Navarro,
ele, enfim, marca essa intensificação da violência policial, né, em Córdoba, tanto estatal como paraestatal, e o início do fim da utopia, né, de uma cidade de vanguarda, uma cidade rebelde, que se inaugurou a partir do Cordobaço. Então, a partir do Navarraço, a Córdoba combativa lá do final dos anos 1960, né, desses operários e estudantes rebeldes e mobilizados, ela passa a ser domesticada, né, a Córdoba combativa, ela agora vai ser uma Córdoba militarizada. E várias lideranças importantes, elas vão sofrer muito. A gente vai ter toda uma geração de lideranças sindicais, estudantis, intelectuais, que simplesmente vai desaparecer da cidade de Córdoba, né? Por exemplo, o Atílio Lopes, nesse contexto aí de recrudescimento da violência política, ele vai ser assassinado pelas 3A, pela Aliança Anticomunista Argentina, né? Que é uma força ligada à direita peronista, né? A gente tem o René Salamanca também, que era outro líder sindical importante de Córdoba. Ele foi visto pela última vez no principal centro de detenção clandestino do interior argentino, que é o La Perla, né? E o Agustín Tosco, outro nome importantíssimo do sindicalismo cordobês, né? Fez parte do Sindicato de Luz e Força. Ele vai morrer na clandestinidade, desassistido. Enfim, então esse vai ser o desfecho de um ciclo de insurreições populares, de rebeliões que começou lá em 1969. Muito obrigado, Larissa, pela sua presença aqui no Hora Americana. Te agradecemos demais. Acho que a entrevista foi incrível, ajudou muita gente a entender aí como é que a importância desses eventos, né, a relevância da gente entender melhor a história da América Latina nesse período. Eu acho que tem muita coisa a ser melhor entendida, né? Você falou aí dos movimentos de guerrilha do México, da Guerra Suja Mexicana, que é um assunto que é pouco falado, né? Eu acho que você interligou ele muito bem com questões muito importantes da história mexicana, da redemocratização e coisas que são fundamentais para entender a história da nossa região. Então, muito obrigado pela sua presença, te agradecemos muito. Obrigada, Caio, obrigado ao pessoal da Hora Americana. Espero colaborar em outras oportunidades, estou à disposição. Obrigada. O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Priscila Pereira. A edição é de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante. Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes. No episódio de hoje utilizamos as canções Lost in My World, de Dub Dubs, Sinfonia de Rock número 1, de Nuevo México, Volveré, de Nahuatl, Tlatelolco 68, de Bostic, Canción de los Ausentes en Tlatelolco, de Júlio Solorzano. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Até breve.